Capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. Todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelos e com um cinto de couro em redor de seus lombos. E ele comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve, no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Vivia entre as feras e os anjos o serviam. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando este evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, crede neste evangelho. Andando junto do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: vinde após mim, eu farei que sejais pescadores de homens. Deixando logo as suas redes, o seguiram. Passando dali um pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes, e logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo Jesus à sinagoga, ali ensinava. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir. Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. A cura da sogra de Pedro e de outros enfermos. E logo Jesus, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então Jesus, chegando-se a ela, a tomou pela mão, levantou-a. Imediatamente a febre a deixou, e servia-os. Tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, lhe trouxeram todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos
que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Pregava nas sinagogas dele por toda a Galileia e expulsava os demônios. A cura de um leproso. Aproximou-se de Jesus um leproso que lhe rogou e, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes me limpar. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Jesus advertiu severamente e logo despediu. Disse-lhe: olha, não digas a ninguém. Porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, estava muito alegre e contente pela cura, que começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que aconteceu, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes ia ter com ele. A cura do paralítico em Cafarnaum, capítulo 2. Alguns dias depois, entrou outra vez Jesus em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, descobriram o telhado onde Jesus estava, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que razoavam em seus corações, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, disse-lhe: por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou lhe dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então Jesus ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca se viu tal. O chamado de Levi. Então tornou Jesus a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele e os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. Então, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando sentado à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. Os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, lhe disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam
Por isso foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Jesus lhe disse: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto têm consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. Ninguém deita vinho novo em odres velho. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. E aconteceu que, passando Jesus num sábado pelas searas, seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês por que teus discípulos fazem no sábado o que não é lícito? Mas Jesus lhe disse: nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus? No tempo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Disse-lhe: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Capítulo 3. A cura da mão atrofiada. Outra vez entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, atrofiada. Estava observando se ele curaria no sábado para o acusarem. E disse Jesus ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E lhe perguntou Jesus aos que estavam presentes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E todos se calaram, olhando para eles em redor, e com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse Jesus ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e lhe foi restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo Jesus saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e seguiam uma grande multidão da Galileia e da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, de além do Jordão e de perto de Tiro. E de Sidom, uma grande multidão, que ouvindo como grandes coisas fazia, vinham ter com ele. Jesus lhe disse aos seus discípulos que lhe tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse. Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quanto o tinham algum mal se arrojavam sobre Jesus para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e gritavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestasse. Subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Vieram a ele, e nomeou 12, para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, e a André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu, a Tadeu e a Simão, o Zelote, e a Judas Iscariote, o que o traiu. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido
de Jerusalém diziam: ele tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhe Jesus por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levanta contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim o seu reino. Ninguém pode roubar os bens de um valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não o amarrar o valente, então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam que Jesus estava com Beelzebu, que tinha espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram chamar. A multidão estava assentada ao redor de Jesus e lhe disseram: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. Jesus lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe, meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Capítulo 4. Outra vez começou Jesus a ensinar junto do mar. Ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. Porém, toda a multidão estava em pé junto ao mar. E ensinava-lhe muitas coisas por parábola e lhe dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Então vieram as aves do céu e as comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, deu fruto que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Disse-lhe Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram acerca da parábola. Jesus lhe disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhe: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, é pregada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e atira a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinho, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra
são os que ouvem a palavra e a recebem, dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. E disse-lhe: vem porventura a candeia para se colocar debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não, vem antes para se colocar no velador. Porque nada há encoberto que não haja de se saber, e nada se faz para ficar em oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhe: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e vos será ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem, lhe será dado, ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Então dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, lhe mete logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: a que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeada, cresce e se faz a maior de todas as hortaliças, que cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Com muitas parábolas como essas, Jesus lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábola, nunca lhe falava, porém. Tudo declarava em particular aos seus discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então os discípulos o despertaram, dizendo: mestre, não te preocupas, porque vamos todos morrer. E Jesus, repreendendo e despertando do sono, repreendendo o vento, disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento. Subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram os seus discípulos, dizendo: mestre, não te preocupas que vamos morrer? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe Jesus: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?